Olá a todas e todos, boa noite. Meu nome é Danilo Hideki, eu sou diretor de Relações Institucionais do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, o IABSP. Para fins de acessibilidade, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, cabelos pretos, bigode, sou mestiço, de japoneses, estou com uma camisa preta, num fundo branco de tijolinho. Queria aproveitar a oportunidade e lembrar que esse é um evento que faz parte da programação da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura. Queria convidar a todos a fazer a visita na exposição, que acontece no Centro Cultural São Paulo, CCSP, na Rua Vergueiro, e concomitantemente no Sesc Paulista. E lembrar a todos e todas que essa exposição vai até domingo, então essa é a última semana para aproveitar para fazer a visita no local. Queria também agradecer ao nosso patrocinador master da Bienal, o Beckard Aramis, e ao British Council pelo apoio e na realização desse evento. A gente vai começar com a exibição de 3 curtas, que foram selecionados a partir da chamada de educativo Tramas e Costuras. Os curtas são Reflorescer a Boa Vista, Projeto de Conservação Boa Vista e Coelhos, Uma Casa de Fogo no Centro da Universidade e CSD Ocupa. Após a exibição desses 3 vídeos, a gente vai passar o vídeo relacionado ao programa Prototype City, que tem duração de aproximadamente 17 minutos, e na sequência a gente volta com a mesa e os convidados para fazer as falas. Boa noite. O filme mostra páginas com muitos escritos, fotos, mapas, ilustrações e legendas. Este trabalho parte da análise espacial e histórica para gerar intervenções adequadas à conservação, costurando o tecido patrimonial à trama urbana da cidade. A área de intervenção é margeada pelo Rio Capibaribe e envolta pelas ruas de Santa Cruz, Velha, São Gonçalo e Dr. José Mariano. Buscou-se investigar as teorias da conservação e, com levantamento histórico e iconográfico, conhecer a história do lugar, suas tramas e a costura entre patrimônio edificado, espaço público e população. O bairro da Boa Vista surgiu no século XVII, batizado por Maurício de Nassau em alusão à bela paisagem vista a partir de seu palácio, próximo à ponte da Boa Vista original, que ruiu, substituída por uma com 2 cabeceiras. A que chegava à Rua Velha desabou, desvalorizando o local. Houveram então sucessivos aterros e surgiram os mocambos da comunidade dos Coelhos. Atualmente, o recorte integra a ZEP 8, as ex-Coelhos e alguns IEPs. Seus marcos são as igrejas de São Gonçalo e Santa Cruz, os mercados públicos, a Associação de Ex-Combatentes, a Policlínica, o Convento Nossa Senhora da Glória, o IMIP, a Ponte Velha e a antiga CIUP, projeto de Luiz Nunes, hoje descaracterizada e sem uso. Palafitas delineiam o bairro dos Coelhos e há galpões na área de Zeis, imagem do rio Capibaribe, elemento de grande potencial paisagístico desassistido pelos órgãos públicos. A interação social entrou em foco no contexto da pandemia. Espaços públicos e áreas em potencial podem, através de intervenção adequada, compor um sistema paisagístico abrangente. Reflorescer a Boa Vista ilustra o desejo de integração entre patrimônio cultural, natural e população. Assim, criou-se as zonas de diretrizes de reabilitação da Praça da Alegria, de preservação de Santa Cruz, da Rua Velha, de mediação, IEPs, de requalificação das EIs, de restabelecimento das EIs, de proteção do rio e de reestruturação. Os usos propostos visam as necessidades da região, usuários diversos e adequam-se às tipologias. Fluxos viários são revistos com passeios largos e sombreados, infraestrutura adequada e modais sustentáveis. Veta-se o acesso de veículos pesados em áreas com casario histórico. Requalifica-se o pátio das igrejas, inserindo a dinâmica urbana. A CIUP torna-se um centro de ensino com um pátio de eventos. O parque proposto na margem do rio utiliza materiais naturais. São removidos os galpões da margem e a população das palafitas é realocada para novas habitações. Casas suspensas perpetuam a moradia ribeirinha com segurança e respeito à natureza, e as passarelas criam ancoradouros de barcos para pesca. O centro do recorte se destaca pela presença judaica. Assim, cria-se o espaço de rememoração no lote que sediava encontros de leitura da Torá. Restaura-se o casario histórico, propondo usos cotidianos. A Praça Portal da Alegria é criada no local de um antigo jardim, com mobiliário aludindo ao portão de outrora. A arborização imobiliárias propostas na Praça da Alegria acolhem o indivíduo e o piso das praças alude ao reticulado dos quintais. O nível da rua entre as praças foi elevado. Paletas de cores, materiais e vegetal adequam-se ao sítio. Por fim, defende-se a criação do Manual de Intervenção do Centro Histórico para guiar futuras intervenções. Na legenda,
Uma Casa do Fogo no centro da Universidade. Universidade de São Paulo. Instituto de Psicologia. Entre os anos de 2016 e 2017, realizou-se a construção da Casa das Culturas Indígenas, UMAOPU, no campus da cidade universitária, situada ao lado do Instituto de Psicologia. A obra foi liderada por um xeramoi do Jaraguá, em conjunto com a rede indígena da USP. A rede indígena foi fundada pelo professor Danilo Silva e desde então vem dialogando com as comunidades indígenas ao redor de São Paulo e criando iniciativas colaborativas. A casa se consolidou como um espaço espiritual e de acolhimento para os estudantes que ali se encontravam, reconheciam e se fortaleciam. A própria construção da casa já significou a realização de um sonho compartilhado entre professores, alunos e indígenas, pois se transformou em um símbolo de resistência e ocupação dentro de um espaço acadêmico. Com o passar do tempo e com a UPAN recebendo atividades como o curso de língua guarani, os Nhembuatã, encontros semanais da rede indígena e cantos e rezas dos alunos, esse sonho cresceu. É então que surge a ideia de criar uma praça ao redor da casa, visto que o espaço já era ocupado nos encontros, mas que poderia ser transformado para abrigar todos que ali conviviam. A primeira ideia nasceu de um sonho de um morador da Tecoá do Jaraguá, em que ele vislumbrava a Praça das Culturas. Buscou-se, então, concretizar essa praça. O projeto conta com a interlocução entre universidades e com os próprios estudantes que cuidam da casa no dia a dia. Para eles, a praça é realmente um sonho vivo, pois já vem sendo ocupada e tendo várias atividades. Há diversas plantas no local, incluindo plantas sagradas e medicinais. A ideia do projeto de extensão é que isso possa se expandir, abarcando o sonho da Praça das Culturas, que possa representar todos os povos originários, para que todos sintam-se em casa quando estiverem ali. A Casa do Fogo surge para suprir essas necessidades, sendo adequado para se contemplar o fogo, dançar e ter trocas entre indígenas, sempre zelando pelo espaço e alimentando os espíritos que o protegem. É dessa forma que pretendemos reafirmar que existem outras maneiras de olhar o mundo e, consequentemente, outras formas de conhecimento. Sabemos que a cultura indígena continua viva dentro do Brasil e que ela deve estar também em todos os espaços, incluindo os universitários. O filme mostra dezenas de crianças e jovens sentados em roda conversando, dançando e andando pelas ruas da cidade. Nós, no Colégio São Domingos, criamos o projeto CSD Ocupa São Paulo. Muitos não tinham andado de metrô na vida, poucos tinham usado transporte público, poucos tinham ido ao centro da cidade, poucos tinham problematizado as regras de um espaço público, não é? Mas ele é público e tem tantas regras, não apenas ele tem regras, como ele tem ocupantes. A gente está aqui no projeto Ocupa, do Colégio São Domingos, investigando as possibilidades que a própria cidade traz. Então esse espaço aqui ele é muito especial porque ele é uma encruzilhada. E a encruzilhada tem tudo a ver com o São Domingos, ou com as coisas que a gente busca na escola, né? Porque uma encruzilhada, ela nunca aponta para uma possibilidade de ensino binária. Não é uma coisa ou outra. A cidade ela não foi pensada para criança. A cidade ela tem uma vida que acontece que muitas vezes não leva em consideração essa relação que as crianças estabelecem com esses espaços. E sair com as crianças tem um tempo, uma poesia, de um olhar deles que transgride essa lógica acelerada da cidade. Quando a gente começa pensando o projeto Ocupa São Paulo, com essas crianças em caminho, encosta na gente o Antônio Machado, com aquela poesia dele de que tudo passa e tudo fica, porém o nosso é passado. Então, quando ele traz naquela estrofe, caminhante são suas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. A gente consegue entender que esses caminhos propiciam pra gente o inesperado.
E a partir desse inesperado, a gente conseguia vivê-lo na rua e desdobrar isso em sala de aula, né? A gente chegou na Marginal Pinheiros. A gente viu o rio, estava cheio de lixo. Tinha um peixe morto lá, porque não conseguiu sobreviver com a água do rio. Ocupar essa cidade, ao mesmo tempo essa cidade nos ocupa também como projeto de educação, como discussões em sala. Ocupar no sentido um tanto de habitar mesmo, habitar essa cidade, habitar uma praça naquele instante, naquele momento, criando pequenos encontros, problematizações, conversas, intervenções, ocupar, não dentro de um programa, sabe? Mas ocupar no sentido errante. Uma das coisas que eu mais gostaria na minha vida é de ter para o futuro, ou seja, para minha neta querida, uma cidade que fosse baseada na proteção à vida. As crianças, elas não são ouvidas, né? Ninguém pergunta para as crianças o que elas querem para as cidades, elas não têm voz. Porque antigamente aqui, né, era muito sujo, um lugar que não valorizavam, né? E foi bom porque aproveitaram esse espaço. Então, conforme, né, foi criado esse projeto, melhorou muita coisa. Sem contar que esse é um lugar para as crianças, né? Porque é em frente a uma escola. As crianças muitas das vezes tinham que passar e ficar sentindo um mau cheiro por causa do entulho, do lixo. Sou diretor de escola aqui na IMF Virgílio de Melo Franco, que é uma escola localizada no distrito do Jardim Helena, numa região da periferia da zona leste da cidade de São Paulo. Um dos problemas que a gente enfrenta no bairro diz respeito, por exemplo, à quantidade de espaços destinados ao lazer. E a gente percebe que existe um déficit, sim, de espaços que possam ser utilizados de maneira pública, né? Pela própria comunidade, para atividades e tudo mais. O programa Prototype City, ele aconteceu pela primeira vez no ano de 2020 na cidade de Coventry, no Reino Unido. E nessa ocasião, o IAB São Paulo já tinha sido consultado pelo British Council para fazer uma indicação de arquitetos para atuar nesse projeto. Então, o projeto Prototype City São Paulo começou no final de 2021 e nesse processo a gente começou a estruturar a equipe que ia atuar no programa. A gente acabou selecionando o território e ele começou a ser realizado ao longo de 2022. No Brasil, o Prototype City é realizado pelo British Council em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil de São Paulo, com a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e o Instituto Alana. Um time de arquitetos brasileiros e britânicos é selecionado e define um território onde deseja atuar e, a partir de consultas aos residentes, entendem os desafios locais. Esse time de arquitetos, então, se reúne para desenhar uma solução criativa e desenvolver um protótipo para responder essa demanda. Esses protótipos têm o objetivo de tratar questões globais, como inclusão, sustentabilidade e acessibilidade. Os arquitetos britânicos Anna Parker, do Intervention Architecture, um estúdio de design e arquitetura de Birmingham, e Alessandro Columbano, do Colab, o laboratório de pesquisas da Escola de Arquitetura e Design, também de Birmingham, trabalharam com cocriança e desenvolveram uma solução interessante para as demandas dos moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo. O projeto ele tem o intuito de ter essa coparticipação, né, com a população para que ele tenha um sucesso futuro, porque a população vai já estar engajada nele. Então, quando o pessoal do Alana, junto com o pessoal do IAB, nos procurou, a ideia era fazer um projeto com os alunos de uma intervenção no território, então de uma discussão com eles, para que eles pudessem ter um olhar para o território, esse olhar de um lugar em que a gente enxerga as potencialidades, os problemas e pode intervir nesse lugar. Quando chegou o prototype para a gente iniciou, né? Fizemos uma reunião com o IAB, com o coletivo que ia trabalhar, as meninas do Cocriança, e aí a gente iniciou, né, as conversas na comunidade, a articulação com as escolas, para entender, né, se ia funcionar, se seria possível, né, atrelar essas oficinas às escolas, porque de início a gente estava pensando em fazer talvez com as crianças do Espaço Alana, mas a gente viu que o melhor seria atrelar essas oficinas a um equipamento, a uma escola já, para facilitar também
em todos os processos, que a gente já tinha, né, esses contatos com a MF do Virgílio, já realizava projetos com eles. Então foi isso, né, entendendo também, passando também para os parceiros essa visão do território, de como chegar, de como ia funcionar, né. Como nós atuamos há 27 anos na comunidade, existe uma facilidade de diálogo com os parceiros, né? Então, com as escolas, com os moradores, com as lideranças comunitárias, com os jovens também. Isso facilita a nossa interlocução para que as coisas aconteçam, né? Muitas ideias que surgem e que são de outras iniciativas, a gente consegue apoiar com essa interlocução e com essa articulação direta na comunidade. Eu costumo dizer que o Jardim Pantanal é um grande coração. Você sabendo entrar com todo o respeito à educação lá, você é sempre super bem-vindo. E assim, a comunidade acolhe quem vai lá realizar trabalhos em prol dela. Então, se você entra com uma boa ideia lá, pode ser da universidade, pode ser de uma instituição, de uma ONG, da prefeitura, do poder público, você consegue articular com facilidade tudo que venha de encontro à melhoria da comunidade. O Prototype City, ele acontece conjuntamente com a Bienal e o intuito nosso é também fazer esse projeto com a comunidade. Então, como produtos do Prototype, a gente vai ter essa obra a partir do projeto que foi desenvolvido junto com as crianças, o Co-Criança e os arquitetos Alessandriana. Prototype City was a great opportunity to work with a range of people from different backgrounds and experiences across the world. Working in a really new context in Sao Paulo was very novel to us. It was really interesting, very challenging too as well. So as a designer, we're always kind of trying to push our own understanding and also our kind of skills in responding to these contexts. We really enjoyed working closely with Co-Criança, and we learned a lot from what they bring to the processes of design and architecture, as well as their kind of innovation and kind of skillfulness in their delivery. I actually really enjoyed learning about a new environment, one which is very different, has a very different climate to the area that we kind of live and work in. So we had to learn a lot about the conditions that they need to respond to and how materials work and so on. E no caso desse projeto, a gente está trabalhando com as crianças da escola, conjuntamente com Co-Criança, que já vem com toda essa estratégia de trabalhar com as crianças, essa importância de estar envolvido com os projetos da cidade, né, com as melhorias. Então, o Co-Criança, ele vem justamente nesse lugar de virar para as crianças e falar: o que vocês vão querer para esse espaço? Como é que a gente vai cuidar desse espaço depois, né? Como é que a gente vai construir esse espaço junto? A partir dessas perguntas que a gente faz o tempo todo junto com as crianças, a gente coloca a mão na massa e elabora junto com elas esse espaço que elas vão se apropriar, né? Porque vai ser um espaço delas, então elas vão ter mais cuidado com a cidade também e elas vão perceber que elas são cidadãs, né? Também, elas participam do bairro e da cidade. No Prototype, a gente está fazendo as oficinas de processo participativo. Então, a gente faz uma série de oficinas da escuta das crianças, né? A gente trabalha elementos de mapeamento, a gente trabalha com desenho, imaginação do que vai ser esse espaço, né? Aí as pessoas que estão aí, elas vão vir e elas vão ficar andando. Eu primeiro vou aqui e vou entender. É o começo de uma criação de uma outra relação com o espaço público. Então, é um espaço que também é meu e é um espaço que me convida, né? Que tá ali pensado para mim. A gente divide as oficinas em algumas etapas. A gente faz um diagnóstico com as crianças, então elas entenderem o território, entender esse entorno e o contexto que elas estão inseridas, né? A gente discutir sobre isso com as crianças. Aí depois a gente faz a cocriação com as crianças, então elas tendo entendendo esse entorno, a gente começa a pensar o que elas querem para um lugar específico. E aí nessa oficina de cocriação, a gente faz alguns momentos também delas observarem o espaço, dizerem o que elas desejam para aquele espaço, o que elas veem, o que elas gostariam de ver. Aí a gente faz maquetes também com elas, para elas... A gente trabalha diversas linguagens também, isso é uma coisa que a gente busca bastante, então trazer tanto o 2D do desenho, o 3D da maquete, a fala, a atuação,
para a gente poder acessar todas as crianças, independente da linguagem que elas têm mais facilidade para se expressar. Então, o que acontece é que no processo das oficinas de cocriação, a gente vai trabalhar junto com as crianças o empoderamento delas, ou seja, ajudar elas a colocar mais a sua voz, né, e as suas opiniões, desenvolver esse processo de empoderamento. Essas oficinas veio trazer essa questão que tudo é possível para o jovem, né? Desde que ele saiba articular bem, se mobilizar, se organizar, né? Forte dessas oficinas era essa conversa com as crianças, era essa troca, era abrir novos horizontes para elas, dessa dinâmica da cidade, mostrando para elas o que é, né? Como um profissional de arquitetura e urbanismo trabalha, como essa também articulação, essa junção de múltiplas experiências e tudo mais. Ter feito isso com a criançada no dia a dia ali, fazendo o estudo técnico ali da região com eles, foi formidável, porque você vê que eles enxergaram a comunidade e o seu entorno da escola diferente, né? A gente começa a se sentir realmente parte desse lugar. A Rua Erva do Sereno ela é a saída de 4 escolas e tem uma presença muito expressiva de crianças. E o maior problema apontado por elas foi elas não se sentirem vistas pelo trânsito, e a percepção também que mais apareceu foi a da presença do carro, além do calor e do lixo. Então, a gente partiu do conceito de criar uma Rua das Crianças, uma rua bem chamativa, com cores bem vivas, para quem passar por ali, logo perceba que é uma rua diferente, ficando mais atento e mudando o seu comportamento. Além disso, buscamos fortalecer a ocupação das crianças. Então, criamos mobiliários versáteis para os adolescentes sentar, deitar, usar como palco, obstáculo de skate e bicicleta, e para as crianças poderem brincar livremente, explorando o espaço e movimentos corporais. Colocamos cobertura para aumentar o conforto térmico e permitir a permanência, e floreiras com mudas de árvores frutíferas para aumentar o contato com a natureza, trazendo estrategicamente verde e terra para um espaço todo concretado. Né? Tipo, a gente vai passar aqui, conforme os anos a gente vai passar, vai olhar, nossa, a gente fez, né? A gente deu a ideia. Na minha opinião, o projeto é uma coisa muito diferente. Eu achei inovador, eu achei que vai impactar na nossa vida de uma forma agradável. Moradora do bairro aqui há 45 anos. O trabalho aqui é um trabalho muito bom, porque as crianças têm um lugar na porta da escola e esse lugar é cheio de lixo. E hoje ele está sendo limpado. E esse projeto de vocês aqui é muito bom, porque nós precisamos ensinar os nossos jovens. Nós precisamos tirar eles da rua e levar para uma coisa boa. Isso que está acontecendo é muito bom para o bairro. Tem um impacto imediato que eu acho que é essa marca na paisagem, assim. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer a Rua das Crianças, a gente vai pintar a rua inteira, assim, a Rua das 4 escolas. Então, eu acho que essa marca que deixa na paisagem para que todo mundo saiba que ali é um espaço diferenciado e que ali é um espaço das crianças, feito com elas, onde elas têm uma livre apropriação, é muito legal, assim. So, I think the impact and the potential of Prototype City would be to have a really positive benefit to the social value of the street life within Sao Paulo, and to really respond to a local need and to be able to address certain issues or problems that local children have raised. And that's really exciting to me as a designer, for how those challenges can be resolved with good design. A ideia não é ter um projeto vindo de um arquiteto abstrato, né? Não é a construção abstrata ou a imposição de um projeto. A ideia é justamente entender as demandas da população para que a gente consiga, não só da população em abstrato, mas dos moradores e dos habitantes do local e das crianças que usufruem, para a gente entender demandas específicas para produzir projetos novos que tenham a ver com as demandas específicas desses locais, né? Ver na prática e ver o impacto disso em todo mundo dá muito essa certeza de que
É isso mesmo, né? Elas precisam estar juntos nos processos urbanos, dar essa energia para continuar dizendo, tipo, ó, elas precisam, as crianças e os jovens precisam estar juntos, assim. E acho que vem também da experiência do projeto uma resiliência e flexibilidade, assim, a possibilidade de se moldar para os contextos, né? De se abrir para as possibilidades do que está sendo vivido ali, assim, esse lugar da experiência mesmo como a prática marca e como a prática transforma. Possibilitar essa escuta, né, esse olhar e entender também as nuances dessa comunidade específica, né, que tem desejos e tem sonhos específicos, traz uma melhoria e uma alegria muito grande, né, porque com certeza, e a gente já percebe isso, as crianças que participaram do projeto ficam felizes de ver algo realizado, né? Algo que não está só no mundo do plano ou da ideia, que aquilo lá está de fato, né, no lugar e que ela pode desfrutar disso a partir de um sonho que foi desenhado coletivamente. A maior preocupação como arquiteto é algo fundamental, que é entender que tipo, o nosso legado também é uma construção coletiva. Eu pessoalmente, eu acho que o mais legal é poder viabilizar projetos participativos e poder testar essas coisas, né? Porque são metodologias que não estão tipo, amplamente divulgadas dentro da comunidade arquitetônica, por exemplo. Né? São coisas que são, de certa forma, inovadoras. Né? Tipo, inclusive, acho que o nome do programa é bem a calhar, né? É um protótipo, né? Uma primeira intervenção, são primeiras formas de atuação. E não à toa a gente está levando isso para a Bienal, né? Para a gente é uma alegria ainda maior poder levar isso para a Bienal, porque é expor isso no ambiente público de debate. Então acho que a ideia é um pouco toda essa, é construir isso coletivamente, não só a população local, mas dentro da comunidade arquitetônica e, enfim, desenvolver isso e deixar isso como um legado para ser desenvolvido para as futuras gerações aí, quem sabe. Mas tá sendo uma coisa muito linda, tá tirando a sujeira, tá reformando, fazendo os bancos, maravilhoso, criando uma imagem nova da escola, porque antes jogava muita poeira, lixo aqui, e aí com essa estrutura aqui não vai poder, e ainda vai ser um lugar de lazer. Olá a todas e todos novamente. Queria convidar a Leila e a Laís do Instituto Alana para fazer parte aqui da mesa, a Camila e a Andréia do Cocriança, e lembrar que a gente está ao vivo online também com a Cristina Becker do British Council, o Alessandro e a Ana do Intervention Architecture lá no Reino Unido. Eu queria passar a palavra para a Cristina Becker, do British Council, para, enfim, fazer a fala dela. E queria pedir para todos os convidados também se apresentarem e fazerem autodescrição para fim de acessibilidade. Obrigada, Danilo. Um prazer. Espero que todos estejam me ouvindo. Infelizmente, não pude estar aí presencialmente, mas com prazer me conecto aqui, né? A gente está nessa fase dos eventos híbridos e esse é um deles, não é mesmo? Então, me apresentando, eu sou a Cristina Becker, diretora de artes do Conselho Britânico no Brasil, né? Eu tenho um cabelo muito longo, louro, muito volumoso, eu sou branca, né? Estou com um vestido escuro, assim, de fundo vinho, com os desenhos brancos,
estou em Zoom, então tem um filtro atrás de mim que não aparece, né? Tem um batom vermelho para aqueles que conseguem ver, enfim. O Conselho Britânico, falando um pouquinho da nossa organização, é o órgão oficial do Reino Unido para a promoção de cultura e educação em países onde a gente atua. São mais de 85 anos no Reino Unido, quase 80 aqui no Brasil, né? E estamos aí atuando com muita felicidade que a gente vê esse projeto aflorar. Desde a primeira visita que nós fizemos a São Paulo, no IAB, nós trouxemos o projeto Prototype City como sendo uma das iniciativas que a gente gostaria de trazer para o Brasil, né? E apesar de todo aquele momento e depois da chegada da pandemia, o IAB São Paulo considerou o projeto importante, interessante, e com isso, né, não só os arquitetos que compunham o IAB na época, mas principalmente com a parceria com o Instituto Alana, fizeram acontecer uma espécie de primeira ação do prototype, apesar de que o British Council não estava conseguindo formalizar em função de todos aqueles desafios da pandemia, né? Então, assim, é uma alegria poder ver, depois de algum tempo, né, anos, talvez 2 ou 3 daquela visita lá atrás, né, ver isso acontecer. Então, parabéns, antes de mais nada, Alana, por ter seguido, né, e ter se inspirado. O programa Prototype Cities, ele é um programa de troca, né, de intercâmbio cultural entre arquitetos nos países envolvidos, no nosso caso, dos 2 lados do Atlântico, né, Ana e Alessandro do lado de lá, representando o Reino Unido, né, na cidade de Birmingham, mas é um projeto que teve já participação brasileira, não só nessa primeira fase do IAB, como nós pudemos também, através do IAB, ter a cocriança indicada pelo IAB para começar a participar desse grande movimento que aconteceu na cidade de Coventry por ocasião da Cidade de Cultura do Reino Unido na ocasião. Então, houve ali uma primeira semente plantada da cocriança, né, e os arquitetos, não só britânicos, como arquitetos do mundo inteiro que foram convidados na ocasião, né, e que aí esse conceito do programa acabou, então, conseguindo ser materializado, vamos chamar assim, já na fase, nesse ano, e que vocês bem viram no vídeo, né? Então, assim, é uma alegria. Antes de mais nada, queria muito agradecer não só ao IAB, como aos arquitetos, a Ana e a Alessandra, aos arquitetos e o grupo no Brasil, à Cocriança, ao Instituto Alana e todos os participantes, e principalmente a população, né, beneficiada ali no local da implantação do programa. É uma alegria poder verificar o benefício e os valores que a gente, através dessa iniciativa, pequena ainda, mas tão pontual e tão rica, né? A gente viu aí o depoimento de todas as famílias. Então, assim, muito bonito de ver isso ao vivo. Minha próxima visita a São Paulo vai incluir, certamente, visitar o protótipo. Então, eu fico por aqui, curiosa para ouvir o resto das falas. Obrigada. Alô. Boa noite, Cristina. Muito obrigado. A próxima, eu passo a palavra para a Leila, do Instituto Alana. Olá a todas, todos e todes. Boa noite. Eu sou a Leila, sou coordenadora do projeto Urbanizar, do Instituto Alana, e estou muito feliz com essa realização coletiva feita a muitas mãos, muitas parcerias. É assim que a gente caminha, é assim que a gente consegue realizar as coisas, né? Sozinho a gente consegue fazer algumas coisas, mas coletivamente a gente vai muito mais longe. Bom, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo castanho escuro na altura do ombro, estou com um casaco preto, uma jaqueta preta, um vestido cinza, estou com uma bebê de 6 meses no ventre, chutando bastante, já bem presente. E estou aqui também com a equipe do Urbanizar, então a Isabela Minelli está ali atrás, o Luiz,
Estou acompanhada aqui da Laís, que participou ativamente desse projeto. Também, mais uma vez, né, reiterando que foi feito a muitas mãos. E graças a todos esses olhares e todas essas potências que a gente conseguiu entregar esse rico material, essa rica intervenção, né, esse rico protótipo para a comunidade. Também parabenizo aqui a presença do Edilson Cruz, que é o diretor da escola, da Virgílio de Melo Franco, ele está ali atrás, escondidinho, mas ele foi uma peça-chave, fundamental para que tudo isso acontecesse. É uma escola que realmente desenvolve um trabalho maravilhoso na comunidade, com os alunos, com os pais e com a comunidade escolar como um todo. A gente está muito feliz, né, em realizar essa parceria com o Brit, com o IAB, com o Cocriança, essas pessoas maravilhosas e super talentosas aí que contribuíram, e também feliz de fazer parte da 13ª Bienal Internacional de Arquitetura, né, de fazer parte dessa programação, conseguindo não só passar por todo esse processo, né, super importante para todos, mas também conseguir realizar a intervenção de fato, né, no local, e ela está lá. Hoje o Luiz me contou, eu não estive na comunidade essa semana, mas ele me contou que continua em pé ali, e está tudo no mesmo lugar, as crianças estão brincando, estão ocupando esse espaço, os pais, os jovens. A frequência aos finais de semana também tem sido intensa em frente às escolas, apesar de não ter as aulas, né? Enfim, então o espaço está conservado, está garantido e está todo mundo curtindo. Para a gente do Alana, né, que está há muito tempo na comunidade, é muito importante ter um processo como esse, ter um projeto como esse, e ter um processo desses que foi feito de forma tão cuidadosa, né, com essa escuta, garantindo também a privacidade dessas crianças, né, e, ao mesmo tempo, essa escutativa. Então, foi feito um trabalho de ponta pelas meninas, pelas mulheres do Cocriança, de uma forma muito assertiva e muito cuidadosa. E é isso, a gente só tem a agradecer. Acho que a Laís tem alguns complementos aqui da minha fala. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher afrodescendente, de pele parda, no cabelo estou de tranças e estou vestindo uma camiseta branca e acho que é isso. Eu acho que, complementando a fala da Lê, eu estava refletindo hoje sobre o legado, né, desse projeto para as crianças e para a comunidade. E eu me recordei de uma palestrante que foi na minha escola quando eu tinha 12 anos, que era o Edu Lira, né, do Gerando Falcões, e ele falou muito sobre os sonhos. Ele falou sobre a gente poder sonhar, que a gente tinha o poder de sonhar com algo maior do que a nossa realidade nos oferecia. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em ser alguma coisa, em cursar um ensino superior, em ter uma profissão diferente da dos meus pais. E aí eu estava pensando nesse processo, né, da herança que esse processo vai criar, porque tudo aquilo, essa palestra foi uma palestra de 1-2 horas e ela teve um impacto muito grande na minha vida. E esse processo do Cocriança foi um processo de meses, né, de construção coletiva. A gente teve uma construção de fato, a gente pensou, a gente planejou, a gente conversou, sentou no chão, se sujou. Então, foi um processo muito rico, muito, muito incrível. E eu acho que é isso, né, das crianças. Agora também, a gente ouviu durante o processo, as meninas, eu quero ser arquiteto um dia, eu quero fazer alguma coisa parecida com o que vocês fazem, eu quero mudar, né, eu quero poder mudar a cidade que eu vivo. E eu acho que é isso, é muito rico, é muito lindo. E eu acredito que a gente deixou uma herança ainda muito maior, ainda que a gente ainda vai descobrir. E eu quero muito que um dia essas crianças eu possa vê-las aqui no lugar onde nós estamos e sendo ainda maiores e melhores do que a gente. Então, acho que é isso. Vou passar aqui para a Déia. Obrigado, Laís. Obrigado, Leila. Vou voltar a fala para mim, porque era para a Bruna Almeida Silva estar aqui presente, mas ela teve um imprevisto, não pôde comparecer hoje. A Bruna é a coordenadora do projeto Prototype City, através do IAB São Paulo.
ela é moradora do bairro, no distrito do Jardim Helena também. Foi uma preocupação que a gente teve na hora de estruturar o programa como um todo, que era ter uma mão de obra participativa, desde a parte de elaboração, toda essa parte enfim, que conhecesse melhor o contexto. Inclusive, queria agradecer também e parabenizar a Monomito, que foi a empresa que produziu o vídeo, que também são sediados lá no Itaim Paulista. E, enfim, aproveitar essa oportunidade para agradecer também o Milton Gomes e o Marcos Santoni, que foram os profissionais que executaram efetivamente o projeto no local. Eles fizeram muito rápido, por nossa sorte, porque a gente teve uma série de percalços no caminho. Acho que depois, quando a gente abrir a fala, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Que, enfim, a gente vendo o vídeo parece que está tudo muito lindo, muito fácil, mas foi um processo bastante longo e bastante cheio de, enfim, imprevistos aí que a gente teve que se desdobrar para fazer. Mas, do ponto de vista do IAB, eu só queria, enfim, ressaltar que, para nós, a importância desse projeto fica no legado que a gente deixa, né? Então, quando a gente fala sobre projetos participativos, a preocupação em documentar isso, em fazer vídeo, em expor isso à Bienal, ela é tão importante quanto o próprio projeto em si, né? Porque o projeto em si, ele conta muito pouco da história de como ele foi feito, né? Você estando lá, você não entende isso. Então, a nossa preocupação em criar espaços, né, e ocupar espaços públicos de debate, gira muito em torno disso, da gente construir esse legado, deixar isso documentado e criar processos que fiquem permanentemente para que a gente possa, enfim, formas de fazer novas produzem projetos novos, né? E eu acho que eu pude aprender muito durante esse processo, né? A gente teve uma felicidade muito grande de ter o Cocriança junto, que tem uma metodologia participativa super bem elaborada, foi incrível, enfim, elas vão falar na sequência, é bastante, enfim, um vento fresco de renovação, de formas de fazer projeto. E, enfim, também a participação do Alessandro e da Ana, que estão lá no Reino Unido, fazer essa ponte, né? Acho que queria celebrar não só isso, mas também o talento que todo mundo teve, principalmente com criança, de organizar as oficinas de metodologia, enfim, conseguir processar isso, levar para os britânicos, ter essa troca, produzir um projeto. A gente também, através da Bruna, fazer uma interlocução de tentar entender a viabilidade econômica, técnica, material, burocrática disso. Conseguir, enfim, só queria também falar uma coisa super importante, que a gente conseguiu aprovar isso em tempo recorde, nos órgãos específicos para conseguir executar isso também, que foi um desafio, e em tempo da gente conseguir fazer isso na Bienal, né? Lembrando que esse projeto começou em janeiro de 2022. A gente fez o projeto, as oficinas, a execução, a tempo antes da Bienal acabar, né? A gente está na última semana, mas a gente conseguiu entregar antes. E, enfim, acho que a gente agradeceu a todo mundo. Queria passar a palavra para a Andrea do Cocriança e, na sequência, a gente fala com os britânicos. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Andrea, do Cocriança. Vou me autodescrever aqui. Eu sou loira, com cabelo comprido, cacheado. Sou branca, estou vestindo uma camiseta preta, florida, e uma jaqueta bege. Queria começar agradecendo o convite do IAB desde o começo, né, que chamou a gente para fazer esse projeto, que resultou aqui no que vocês assistiram hoje no vídeo. Foi um processo maravilhoso, executado em tempo recorde, de fato, assim, e tudo deu muito certo porque a gente fez em conjunto, né? Então, agradecer ao Alana também por toda a parceria durante esse processo, ao Edilson por ter deixado a gente mudar todo o horário escolar lá e ter trocado com a gente, ter estado lá acompanhando, né, esse processo que foi bem trabalhoso. E o British Council também, por ter dado essa oportunidade para a gente. A minha fala vai ser um pouco mais longa, porque eu vou passar uma apresentação, eu e a Cami, a gente vai passar uma apresentação de como foram as oficinas durante esses
4 meses que a gente ficou indo na escola com os alunos. Então, acho que Oi, gente. Eu sou Camila, eu sou uma mulher branca de 27 anos, tenho cabelo castanho curto, estou com um vestido bege listrado e uma jaqueta preta. Faço os agradecimentos da Andréia aos meus também, de Tudo com Criança, e já vou entrar na apresentação. A gente trouxe esse esquema de escala de participação só para mostrar para vocês como a gente guia o nosso processo, né? Então, a gente usa muito ele para conseguir ir bolando como a gente trabalha, sempre focando no maior nível de participação, que é muito o nosso valor de trabalho, né? Então, a gente pode fazer uma participação informativa, que é chegar na pessoa que vai usar, né, nas crianças, e perguntar o que elas querem. A gente pode fazer uma participação consultiva, que é dar opções de escolha para a criança. E o que a gente trabalha mais é o projeto participativo e o co-design, que o projeto participativo ele tem o foco de promover a democracia, né, a promoção da democracia. E nele a gente envolve a criança em todo o processo, de fato, né? Então, para ela entender realmente toda a estrutura, né, dentro do possível, e poder opinar, dizer os seus desejos e as suas necessidades, entendendo essa estrutura do começo ao fim. E o co-design, que é pensar soluções, né, projetuais para um determinado projeto, que nesse projeto a gente fez junto com os arquitetos britânicos. Como que eu passo aqui? Show. Então, já começando a falar do nosso processo, né? Tudo começou com um formulário de avaliação que a gente aplicou com as crianças da EMF para entender um pouco o background dela, né? Como elas entendiam a cidade e as suas opiniões iniciais. Aí a gente trouxe alguns só para exemplificar para vocês que a gente achou interessante de trazer, mas esses dois que a gente gosta muito de ver eles combinados, que é se elas acham que tem espaço para opinar na casa, na escola, no bairro, na cidade, e se elas têm atitudes de cuidado com a casa, a escola, bairro e cidade, né? E a gente vê que os resultados são muito parecidos, né? Que elas têm maior atitude de cuidado com os espaços em que elas também sentem que tem mais opinião. E aqui também a gente perguntou para elas o lugar que elas mais costumam ficar no entorno da escola, e de longe ganhou o portão e a rua da frente, que é na Rua Erva do Sereno, onde foi feita a intervenção, e que também a gente entende que tem muito a ver com o modo que elas vão para a escola, que também foi uma outra pergunta do questionário, onde 91% dos alunos, das pessoas que responderam, disseram que vão a pé, vão e voltam a pé da escola. E aí, então, a gente começou as atividades, de fato, e a primeira foi a aproximação do território. Então, a gente estudou num mapa o entorno escolar com as crianças e fez uma deriva com elas por esse entorno, parando em pontos que elas disseram para a gente, elas que escolheram para apresentar para a gente, em que elas falaram quais eram as percepções delas nesses pontos e os desejos que elas tinham para esses espaços. Aqui é o mapa e os pontos que a gente passou com elas. Aqui é onde foi feita a intervenção. Aí depois a gente fez uma atividade de prática da imaginação, onde a gente trouxe cards com referência de espaços, né, em torno do mundo todo, e cards de movimentos, exemplos de movimentos corporais. Aqui, pode passar. Aqui tem exemplos desses cards de movimentos corporais, e a gente faz essa atividade para as crianças entenderem o processo de pensar os equipamentos da cidade, como se pensa o espaço a partir da forma que ele é usado e da forma que elas querem usar esse espaço. Aqui, de cocriação, a gente fez maquetes com elas, já entendendo o entorno, já tendo refletido sobre os movimentos e as formas que podem usar os espaços públicos. Elas trouxeram já proposições para cada um dos pontos, sempre trabalhando com todo o entorno da escola.
E aí depois a gente terminou as atividades de cocriação, né, do projeto em si com as crianças, e aí a gente começou a fazer a cocriação com os arquitetos britânicos. Aqui eu sei que não dá para entender muito, mas é só para ter uma ideia de como a gente trabalhava com eles. Então a gente sintetizou todos esse material, esses resultados das crianças para eles, e mostrando para eles, sempre tentando trazer essa percepção o mais original possível, né, da forma mais possível que as crianças tenham trazido. E aí, com isso, a gente foi pensando quais eram as expectativas de todo mundo para o projeto, alinhando, né, esse processo e chegando no conceito do projeto, que foi a Rua das Crianças, né? A gente escolheu, junto com os arquitetos, o espaço que a gente ia intervir, considerando viabilidade e impacto. E aí a gente desenvolveu o projeto e então a gente levou o projeto para as crianças aprovarem, né? Tendo o projeto já feito, fizemos 3D de forma que elas pudessem entender o máximo. E aí, para essa aprovação, a gente levantou 3 perguntas, que era o que elas, se elas sentiram que as vontades delas foram atendidas pelo projeto, o que do projeto elas achavam indispensável, né? Porque como o projeto ele ainda era conceitual, a gente entendia que coisas poderiam sair dele ainda como ainda não tinha sido feito o estudo do executivo. Então a gente também priorizou com ela o que seriam coisas que não podem sair e o que elas mais gostaram. Os resultados foram bem positivos também, né? Acho que tem crianças que se apegaram a outros espaços do entorno escolar, então teve todo esse diálogo, mas foi um processo bem dialógico delas entenderem as prioridades e entender, né, uma conversa realmente para fazer o projeto o mais sucesso possível. Bom, a próxima atividade foi o mapeamento de recursos. Então, nesse lugar da gente conversar com elas o que seria possível da gente, de fato, construir, a gente entende quais são os recursos locais também do bairro, né, e da comunidade escolar. Então, a gente vê quem é que conhece uma loja que vende tinta, ou quem é que tem uma tia com muitas plantas em casa que também poderia ajudar. E a gente vai mapeando isso e entendendo quem são os atores que podem contribuir para esse projeto. Pode passar. Aí a gente faz uma atividade de argumentação criativa, onde a gente trabalha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com elas, para elas se apropriarem do discurso da importância desse projeto, né, que a gente está construindo com elas. E elas vão fazer uma dinâmica de entrevista. Então, é uma prática em que vão ter pessoas contra o projeto e que vão colocar argumentos de por que o projeto não deve acontecer, e elas vão lá argumentar e falar, não, o projeto tem que acontecer por causa de tais e tais coisas, porque é o direito da criança também. E aí, depois disso, a gente faz a atividade de como chamar essa comunidade. Então, depois da gente mapear quem são as pessoas que vão estar também nesse projeto, participando e sendo, vamos dizer, depois da gente ver quem são as pessoas que vão estar nesse projeto, né, a gente vai, junto com as crianças, entender. Então, como é que a gente chama os alunos da escola? Como é que a gente chama os comerciantes, né? Como é que a gente chama os vizinhos? E aí a gente distribuiu panfletos. Então, os alunos eles saíram durante as aulas para chamar os colegas para virem participar do outro dia, que foi uma abertura para a comunidade escolar, né? Então, foi num sábado essa atividade e eles mesmos apresentaram o projeto que ia ser construído. E houve bastante diálogo, né? Então, a gente passou um outro formulário para entender também o que a comunidade achava desse projeto. E uma das perguntas interessantes que saiu disso foi o quanto você acha seu bairro legal para adolescentes e crianças. E você vê que o muito legal não aparece, né? Então, aí vem um pouco da necessidade da gente fazer esse trabalho. Aí, você acha importante a escola trabalhar a relação com o bairro? Sim, muito importante, né? Da gente da escola abrir as portas e dialogar com a comunidade. Então, outra atividade que a gente fez com as crianças depois disso foram as fichas caem,
em que elas escrevem num papelzinho algo que começou a fazer sentido para elas depois do projeto, ao longo do projeto, né? E aí a Isabel, por exemplo, escreveu: eu não sabia que podíamos mudar o ambiente em que convivemos, né? Gostei muito do projeto. Ou a Ana Clara que fala: eu me dei conta que as coisas precisam mudar. Mudar faz bem. Interagir é legal. Me dei conta que esse projeto veio para mudar muitas coisas. Né? Ou o poder da voz dos alunos para incentivar o projeto. Então, para como eles estão lá protagonizando esse projeto, né? Eles se percebem realmente protagonistas de todo o trabalho. Bom, aí a gente teve um hiato no nosso projeto de aprovação, né, do público, para a gente poder começar a construir num espaço público. E a gente ficou um tempo sem ir para a escola, só conversando virtualmente com os alunos. Então, a gente falava: olha, quando sair a aprovação, a gente vai e tal. E aí, quando a gente voltou... Pode voltar. Quando a gente voltou, a gente fez essa atividade de retomada, que foi... a gente fez uma atividade lúdica em que eles interpretavam os atores envolvidos no projeto. Então, foi muito legal, porque tinham alunos que interpretavam o Instituto Alana, tinham alunos que interpretavam o IAB, alunos que eram a subprefeitura, e assim eles iam entendendo o que aconteceu, né? E eles realmente perceberam o quão difícil foi conseguir essa aprovação. E aí, quando a aprovação saiu e a gente conseguiu construir, a gente fez a oficina de planejando a intervenção, né? Então, a gente preparou as plaquinhas que a gente ia pintar, e a gente saiu com os alunos para visitar a obra, que foi bem legal também. E aí, umas alunas até tiveram a ideia de entrevistar alguns comércios locais. Vamos entrevistar lá o tio do churrasco. Aí a gente foi lá entrevistar. Aí elas: como você acha que esse projeto mudou a nossa rua? Aí o tio do churrasco: antes tinha muito lixo ali na calçada. E aí eu comecei a vender churrasco mais longe. Agora, com o projeto, eu aproximei o meu carrinho para perto da calçada. E a gente fica: nossa, que legal. E elas vão tendo ideia, assim, ao vivo, do que foi acontecendo, né? Por último, a nossa última atividade é de intervenção e celebração, né? Então, as crianças, elas colocam a mão na massa mesmo para construírem e realmente verem na prática aquele lugar mudando, né? Elas realmente sendo parte do processo, né? Então, a gente plantou com elas, a gente pintou, né? Muitos alunos que às vezes não estavam muito interessados aí nessa atividade foram lá e colocaram a mão na massa e pintaram, foi super divertido, assim. A gente fez plaquinhas também, né? Então, para sensibilizar as pessoas, para as pessoas entenderem que realmente é uma rua, é um espaço que seria muito bom se fosse cuidado, né, por todos. E, por último, a celebração, né, que a gente fez esse lanche coletivo, que acabou em menos de 5 minutos. e mais uma atividade de fichas... Pode voltar? De fichas caem, que a gente fez, né? Então, alguns alunos escreveram: gostei que as pessoas ouviram a minha voz, né? E... gostei muito do projeto. Aí umas alunas até me escreveram depois: se eu pudesse, eu vivia tudo de novo, sabe? Muito fofas, muito legal. E aí, uns exemplos, né? Obrigado por tudo, eu vou sentir saudades, amo vocês. Então, sempre com muito carinho, né? Foi muito legal. E esse foi o processo que a gente fez com as crianças, né? Processo de projeto participativo, que, como o Danilo fala no final do filme, né, é muito importante na arquitetura. A gente devia falar mais sobre isso, ter mais isso nas universidades, porque o espaço público é um espaço de todos, né? Todo mundo tinha que estar lá aprendendo junto e construindo junto, né? Assim eu encerro minha fala. Obrigada.
Obrigado, André. Obrigado, Camila. Agora eu passo a palavra para o Alessandro e para a Ana Parker, dos arquitetos britânicos. Queria pedir para vocês se apresentarem e se autodescreverem também, por favor. Ana, do you want? Ana, você quer começar? Olá a todos e todas, meu nome é Alessandro e a minha autodescrição é: eu sou um homem branco, eu tenho um cabelo de comprimento médio no dia, escuro, eu tenho um pouquinho uma barba curta, estou usando uma camisa branca e estou aqui em frente a uma estante de livros. Eu sou professor da Faculdade de Arquitetura de Birmingham. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite para mim e para a Ana, não apenas para participar aqui hoje à noite, mas para participar desse projeto, todos os parceiros envolvidos. Me parece que a gente, na verdade, desempenhou um papel muito pequeno nesse processo. Vocês se envolveram muito, né, nesse projeto. Eu e a Ana, a gente pensou em ter mais um diálogo, como se fosse uma reflexão sobre esse processo, sobretudo esse processo colaborativo que a gente teve nessa troca com Cocriança e com o IAB. Mas antes disso, eu queria vou deixar um tempinho para a Ana se apresentar também. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Parker. A minha autodescrição: eu sou uma mulher branca, com cabelo comprido, castanho escuro. Eu estou usando óculos de aros dourados e uma camisa branca com uma estampa de plantas. E eu sou uma arquiteta e eu tenho essa prática de arquitetura de intervenção. Essa é a minha prática aqui em Birmingham. É um pequeno escritório de apenas 7 pessoas e a gente tem muitos interesses em comum, muitos projetos em comum, com os que a Cocriança, com os projetos do Alessandro em Birmingham, que é a nossa cidade natal. A gente também fez o co-design, trabalhamos numa colaboração com crianças e grupos comunitários, dando o engajamento público como uma parte central e fundamental do nosso trabalho. Obrigado, Ana. Bom, eu queria só dizer também que talvez eu tenha que sair do vídeo. Um segundinho, eu tenho um filhinho de 1 ano que está acordando aqui. É bem tarde da noite aqui já no Reino Unido, e talvez eu tenha que dar uma mamadeira para ele. E hoje em dia as coisas são assim. Mas, enfim, vou explicar um pouquinho o meu envolvimento e essa ligação, a minha ligação com a Ana, na arquitetura de intervenção. Eu tenho um programa chamado Laboratório Colaborativo. E é um projeto de design e pesquisa que fica inserido na Faculdade de Arquitetura e Design. E a iniciativa pensa em processos colaborativos de abordagens para trabalhar com comunidades, organizações, diferentes parceiros da indústria e conselhos e também autoridades públicas para trabalhar com alunos e alunas e também com equipe em projetos. Com frequência, nós colaboramos com arquitetos internacionais ou arquitetura de intervenção. Então, a Ana dá essa aula, né, na Faculdade de Arquitetura de Intervenção e é preciso muita energia. Acho que é uma arquitetura, digamos assim, disruptiva aqui em Birmingham. Eu digo isso no sentido muito positivo. E o que foi interessante para nós nesse projeto é o nosso interesse compartilhado e o papel da brincadeira que está surgindo como algo que deve ser levado a sério. Pode parecer uma ironia.
A minha mãe trabalhava numa creche. E o currículo, aqui no momento, está passando por uma mudança interessante aqui no Reino Unido. Durante muito tempo, houve muita aversão a risco na educação. Só que agora eles estão introduzindo essa ideia, ou esse conceito de brincadeira arriscada, sobretudo para as crianças menores, para incentivar o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente fez a curadoria de exposições sobre brincadeira, vendo diferentes exemplos de como a brincadeira é usada na Europa, na América, e o diferente contexto. E isso é uma relação interessante que a gente desenvolveu com criança. Esse projeto inicial do Prototype que a gente começou em Coventry. E aprender, quando a gente aprendeu sobre o co-criança, teve reuniões intensas para entender Coventry. A gente está em Birmingham, mas a gente conhece esse projeto de Coventry, a gente teve que se apresentar nossas ideias, e a gente construiu uma boa relação de trabalho com o pessoal do co-criança, e a gente entendeu a perspectiva deles, a energia deles, e foi interessante como havia muitas pessoas aí nesse coletivo, há uma vibração, né, nessa conversa, nessa troca, mesmo pelo Zoom, mesmo num call de Zoom, tem muita coisa acontecendo. Pessoalmente, eu gosto muito dessa troca, desse intercâmbio, foi uma coisa nova para a gente, mesmo a questão do idioma. A gente sempre dava um jeito de se comunicar bem. O idioma, a barreira da língua nunca foi uma questão. A gente encontrou diferentes formas de fazer isso. A gente usava muito desenho como uma forma de comunicação. E isso ajudou muito com esse processo de usar desenhos simples para nos comunicar, para comunicar nossas ideias, nossas intenções. Eu gostaria de acrescentar, acho que a generosidade das meninas, tiveram muita paciência com esse processo, sempre nos realimentando, alimentando a cada etapa, a cada nova reunião, a participação delas. Foi muito interessante ver os desfechos, os resultados desses workshops, dessas oficinas nas escolas. As questões, os problemas que surgiram, né, que foram levantados e discutidos, eram problemas muito universais. A gente encontrou muitos paralelos com outras intervenções que a gente teve aqui no Reino Unido. Pensou em como as crianças pensam em dar forma ao futuro dos seus arredores, né, do lugar onde elas vivem, e como elas podem contribuir para isso. Então, foi muito interessante para a gente entender, embora o clima seja muito diferente, o contexto e o lugar sejam diferentes dos lugares onde a gente trabalhou, né, cada projeto havia aspectos comuns, similaridades em relação a como as pessoas gostariam de melhorar tudo ao redor delas. Bom, por estarmos em grande distância, nós podíamos somente vivenciar o contexto, a experiência pelos olhos e ouvidos com criança por meio de oficina onde nós tivemos uma visão da rua e foi bem interessante ouvir o ponto de vista deles. Geralmente, como designer, você chega a um local e você já tem as suas impressões, mas nesse caso, nós tivemos que ouvir bastante. Foi a única maneira de nos envolvermos e forçar as pessoas a ouvirem. Talvez isso deva acontecer e deva ocorrer de maneira mais
frequente para poder ajudar as pessoas a realmente a entender um pouco mais sobre como as pessoas se sentem sobre aquele espaço. Então, nós tivemos que ouvir o que as crianças da escola falavam, nas oficinas, e foi incrível. Apesar da distância cultural e geográfica e as diferenças de idioma, mesmo assim, os mesmos problemas que nós vemos também nos nossos projetos aqui. Eu acredito que o que foi interessante foi a ideia desse poder das ruas, ou do potencial das ruas. E aqui, com a intervenção que nós sabemos que a Ana costuma trabalhar, esse é um assunto que a gente avalia bastante nos nossos projetos, com os nossos alunos. Birmingham é bem interessante porque é uma cidade grande, pulsante, mas passou por muito processo de desenvolvimento e muito sempre com base no carro. Ou seja, não é um local que é agradável caminhar como pedestre. Pode realmente ser algo muito sozinho quando falamos sobre essa experiência do pedestre. E o brincar pode ser algo muito útil. Não precisa ter algo muito grande para que possa ser algo empolgante, mas pode ser simples, com as cores, com sombreamentos, e são os elementos que nós utilizamos e tentamos trazer para as conversas que temos. Tivemos várias iniciativas, várias ideias, não somente em relação à rua onde foi construída a intervenção, mas outras partes ao redor da escola. Então, só para tentar testar algumas ideias do que nós achamos que poderia ou não ocorrer, e claro, por mais conversas, pode ter um foco e concentração nessa Rua Erva, especificamente. E nós tentamos compreender o que poderia ser possível para ter ali na rua. Eu adorei a maneira como a criança disse ali no final sobre as crianças, no final queriam entrevistar as crianças e esse processo orgânico e os impactos inesperados que tem esse valor maior do que as ruas podem fazer, porque realmente é uma rua grande e que tem grande potencial e também, claro, pode ter possibilidades negativas a ela, como era o caso onde acumulava lixo, indesejada, mas a rua também pode ser algo onde você pode brincar ali num local onde você costuma passar. Então, há ali poucas interações e movimentos entre as pessoas, isso pode gerar conversa, e ali também entre os estabelecimentos, as lojas ali ao redor. Então, tem a possibilidade de ser um espaço bem vibrante. Então, nós encorajamos muito isso nas nossas conversas. Anna, is there anything else that you wanted to mention? Ana, gostaria de acrescentar alguma coisa? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico aberta. Alessandro, Ana, muito obrigado. Acho que agora a gente passa a palavra para o público, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que quiser trazer para cá. Eu queria já começar com a minha, tanto para os britânicos quanto para a criança, para a Laís também, para a Leila que estiveram participando, mas acho que é uma pergunta óbvia, um pouco retórica, mas qual que é a diferença do projeto participativo para um projeto tradicional, né?
o que vocês sentiram de diferença nesse processo, né? Se fosse um projeto normal, né, dentro dos padrões tradicionais de um arquiteto lá e projetar uma intervenção na escola, qual seria o impacto? Qual que é a diferença, né? O que vocês, dentro da experiência de vocês, como vocês veem esse contraste? E eu deixo aberto o microfone, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, ou tiver vontade de participar aqui, por favor, levante a mão que a gente já passa o microfone. Bom, primeiro que, por ser um projeto participativo com crianças, ele também é um projeto educativo, né? Então, o impacto na vida dessas crianças, com certeza, que nem ela estava falando no começo, ele vai para o resto da vida delas, né? Mas, pensando num projeto tradicional, a gente... O cuidado das pessoas, né, o envolvimento das pessoas com esse projeto, ele é diferente, porque as pessoas, quando elas fazem parte, elas se sentem realmente assim, donas também, né, daquele lugar. Então, elas vão ver que aquele projeto não foi a gente que foi lá e falou assim, a gente vai construir um espaço para as crianças, vamos cuidar, né? Não, as crianças fizeram aquele espaço, né? Então as pessoas elas sabem que as crianças estavam lá, realmente tem plaquinha delas, né? Também falando esse projeto também, esse lugar é nosso, né? Vamos cuidar. Então esse envolvimento com a comunidade no projeto participativo para mim faz total diferença, assim. E o espaço ele é um espaço daquelas pessoas, né? No final das contas é isso, é um espaço público. Então, na verdade, o projeto ele tinha que ser assim, né? A gente tinha que ouvir as pessoas e entender o que elas querem para o espaço mesmo, de fato, né? E não chegar e, isso daqui é um presente, isso aqui é algo que a gente bolou para o espaço de vocês porque a gente acha que seria legal se existisse, né? A gente ouve e entende as necessidades desse espaço. Quer complementar? E tem essa diferença também no projeto em si, né, no desenho do projeto em si, porque as crianças são especialistas do brincar, né? Elas são especialistas do lugar dela, do bairro delas, né? E a gente não, a gente é arquiteta, a gente sabe fazer arquitetura e urbanismo, mas a gente não tem essa vivência e esse olhar delas, que é delas e é nem impossível, né? Então eu acho que para mim, né, enquanto arquiteta, esse é o que mais brilha, assim, ter isso no processo de projeto, ter esse olhar diferente e que também traz no seu processo toda essa educação cidadã, essa educação ambiental, esse desenvolvimento do pensamento projetual, né, que desperta muitas inteligências nas crianças. Então, acho difícil responder essa porque eu sinto que eu não consigo dar uma resposta à altura do quanto eu acho que é diferente, sabe? E também não consigo porque acho que é muito novo, né, principalmente no Brasil, então tem pouca avaliação do impacto, a gente ainda está, né, construindo essa avaliação mesmo de como a gente prova, né, que vai mais do que a gente sente no processo, como isso realmente fica, o que fica para a cidade e para as crianças, mas a gente chega lá. Laís, Leila, querem comentar alguma coisa? Ou Alessandro e Ana, será que vocês têm alguma coisa para comentar, não? Eles estão ouvindo a gente? Anna, you go. Yeah, no, I was just going to say a big difference for us is the speed that you managed to deliver the project. It definitely was a big achievement, and I think to compare with more traditional processes in the UK, it would have been much longer a programme and more uncertainty with timings. So, but that's more credit to this project and what you've achieved.
I think as well there's also the idea of risk. With speed comes risk, and it's not necessarily a negative. It's something to embrace, and yeah, it's just really, it was impressive with the speed that we had it, from the conversations that we had to kind of for it being delivered by you guys on site. Muito interessante essa colocação do Alessandro, falar da velocidade como foi feito o projeto, que para vocês é rápido, mas para a gente demorou quase 3 anos, né? Quase a gestão inteira que a gente está aqui no IAB. E acho que tem uma coisa interessante que eu queria complementar, que existe uma inteligência institucional para realizar esse tipo de projeto, que acho que é o que a gente está mais preocupado em deixar aqui, né? A gente registrar isso. É importante estar com a Alana aqui, celebrar o British também, que, enfim, a gente passou, enfim, os últimos anos uma situação institucional bastante grave, bastante difícil, principalmente no setor da cultura e da construção civil. E, graças ao apoio do British, a gente teve essa verba para poder executar um projeto experimental que vai contra boa parte dos valores que têm sido aplicados aí pelo governo federal. Eu acho muito importante a gente deixar isso registrado e marcar também existe um esforço de cooperação institucional e internacional gigantesco para a gente viabilizar esse projeto, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir para o Alessandro falar que foi rápido e fácil, porque é para ele sentir isso mesmo, né? Então, assim, é um projeto que demorou, é um edital que a gente já tinha escrito, né, Leila? Um edital para o British que não foi aprovado, que a gente não conseguiu entrar, isso permaneceu, a gente lutou, conseguiu encaixar isso. É bom lembrar também que o Prototype City, ele não é, o Prototype City São Paulo, dentro do Jardim Pantanal, ele não é um projeto solto. Ele é um projeto que teve uma capacidade muito objetiva de atuação, porque a gente tem quase 30 anos de atuação do Instituto Alana no local, a gente já tinha uma articulação muito boa entre o IAB e o Instituto Alana, e o principal é que está sendo desenvolvido um plano muito maior, né, que é o plano de bairro, que a gente pôde usufruir de uma série de recursos de leitura contextualizada do entorno. Já tinha um mapeamento muito bem feito, a gente tem lideranças incríveis lá. Queria, de novo, saudar o Luiz, que eu aprendi muito sobre como se deslocar no território, entender as variantes, entender as pessoas, conversar com todo mundo. Enfim, queria ter mais registros para poder compartilhar com as pessoas, porque foi um processo muito, muito, muito rico mesmo. E eu acho que essa velocidade com que o Alessandro comenta, o Alessandriano comenta o que foi realizado, acho que também tem a ver um pouco com a felicidade do formato do projeto do British, né? A ideia de se construir um protótipo é um desafio basicamente logístico, né? A gente tem um tempo específico, a gente tem uma verba específica, a gente precisa viabilizar tudo dentro disso, né? Então, a alocação de verba, a maior parte da verba foi para pagar mão de obra, né? Então a gente ter bons arquitetos, a gente ter oficinas, né? Viabilizar oficinas, viabilizar todo esse processo e a gente conseguir, enfim, além de tudo, viabilizar a obra, né? A gente teve uma intervenção em si lá, né? Então todo esse desafio logístico também, queria celebrar a Bruna Almeida, que não está aqui, que coordenou esse projeto, que teve um cuidado gigantesco de ir na subprefeitura, né? Um apoio gigante do Alana também para poder viabilizar isso, a gente entender. Será que a gente consegue pintar? A gente queria pintar toda a rua, né, inicialmente. Vocês queriam pintar toda a rua, a gente estava tentando viabilizar. Então a gente via, a CET tem outro tempo, né? E eu acho super importante isso, tipo, no momento onde a gente tem instituições falindo, a gente está trazendo um projeto onde essas instituições são celebradas, né? A gente tem o Edilson aqui participando, tem um trabalho magnífico dentro da MF de Melo Franco, não vou errar dessa vez. O Instituto Alana, o Cocriança, você tem o British Council, um trabalho também do Alessandro e da Ana, o IAB tentando se esforçar aqui para tentar articular esse tipo de coisa. Então é muito importante para a gente, pelo menos fica muito a importância da articulação institucional, né? Como isso pode gerar frutos positivos e enfim, produzir novas soluções de projeto, né? Não só o produto em si, mas o processo como um todo. Claro, por favor. Danilo, eu aproveito sua fala, né? A gente enfrenta inúmeros desafios, né? No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade.
nos nossos bairros. E a gente teve uma mudança de gestão de subprefeitura no meio desse processo, né? Então, teve uma mudança de subprefeito, e isso impactou diretamente, né, no projeto. Então, a gente estava com tudo caminhando, né? Então, quando a Déia conta, o Danilo reforça, enfim. Foi um desafio gigantesco para a gente, porque, apesar da gente conhecer, né, a gente já conhecia o atual subprefeito, ele não estava ali como tomador de decisão. Então, a gente teve que sensibilizar, a gente teve que entregar tudo de novo, né, levá-lo para a área, né, explicar a intervenção. E, de fato, né, os nossos sonhos eram gigantescos. A gente conseguiu realizar bastante coisa, mas a gente gostaria de ter feito ainda mais. E que fica esse gostinho, né, que a gente conseguiu já fazer muita coisa, a gente deseja continuar nisso. E esses desafios todos, de fato. Além disso, a gente tem esse pano de fundo, que não é um pano de fundo que está presente, estamos de máscara, que é a pandemia, né? Então, né, as mulheres do Cocriança ali na interação com os jovens nesse processo, o Edilson relatando quantos professores, né, que se afastaram nesse processo também porque pegaram Covid, porque estavam ou as gripes todas que estão circulando. A gente está vivendo um momento bem, né, sensível enquanto humanidade, a gente enquanto país também, diversos desafios, e ainda temos os desafios locais, né? Eu acho que para os britânicos entenderem um pouco, né, dentro de São Paulo, por ser uma cidade muito grande, a gente tem as subprefeituras. Então, tem o prefeito e tem o subprefeito. São 32 subprefeituras. A gente está na subprefeitura de São Miguel Paulista, né, a escola está localizada lá, o Instituto Alana, né, o Espaço Alana. E a gente precisa dessas autorizações e dessa interlocução direta com o poder público para poder realizar as ações em espaços públicos. Enfim, então, esse foi um desafio gigantesco, além de todos os outros que a gente já vem enfrentando. E, ainda assim, a gente conseguiu entregar, né, esse projeto aí com louvor, com maestria, e, novamente, agradecer todas essas parcerias, né, reforçar um pouco o que o Danilo trouxe, que, se não fosse um trabalho articulado entre as instituições, esses diversos saberes, né, estamos falando aqui, majoritariamente, acho que eu sou a única que não sou arquiteta aqui da mesa, eu sou geógrafa e comunicóloga de formação, mas é isso, acho que o trabalho foi feito de forma interdisciplinar, né? Nós temos o Luiz também, que participou ativamente, né? O Luiz Niquel, que participou ativamente do projeto, ele é pedagogo, então ele tem toda essa sensibilidade e essa forma de lidar com os jovens. Nós temos todos os saberes da escola, né? Então, os professores, enfim, a coordenação pedagógica, a direção da escola. Além disso, os outros programas que fazem parte do Instituto Alana que estão na comunidade, né? Que é o Espaço Alana e a Banda Alana, que também contribuíram ativamente aí nesse projeto, né? E nesse processo como um todo, né? Mais pontualmente alguns, outros acompanharam mais intensamente. E, para finalizar minha fala, eu acho que relembrar que nós acabamos de lançar o plano de bairro, a primeira fase do plano de bairro. Já havia sido lançado uma proposta emergencial por conta de Covid, né, por conta da Covid-19, e também porque estamos numa área de risco, porque estamos ali limítrofes ao rio Tietê, então é uma área que alaga, né, que tem os processos sazonais de inundação, enfim, de enchentes. E também iniciamos o início do processo do plano de bairro em 2020. Com a vinda da pandemia, a gente teve que pensar em possibilidades desse plano emergencial, né, para conseguir coexistir na comunidade de uma forma mais harmônica, menos impactante. E agora a gente lançou recentemente a fase 1 do plano de bairro. Temos a fase 2, que vai iniciar em breve, com outras possibilidades, com outras intervenções. A Laís está aqui, ela que toma a linha de frente junto com o IAB, né, uma parceria direta entre essas duas instituições, e com diversas articulações entre parceiros, né? Então, enfim, o protótipo de cidade, né, o Cocriança entra nessa parceria. Nós temos outras parcerias também com outras intervenções, como o Parque Naturalizado. E fica aqui o convite para vocês conhecerem. Para quem não conhece, ter essa possibilidade de ir conhecer o território, e conhecer as intervenções, e conhecer a escola, e conhecer essa intervenção maravilhosa que a gente apelidou de Rua das Crianças, né, e que é a Rua Erva do Sereno, que está ali, que está linda, que está exatamente como foi feita e sendo muito usada. Então, é um espaço intergeracional. Foi pensado pelas crianças, foi desenhado pelas crianças, mas nós vemos adultos brincando, adultos descansando, idosos, crianças de todas as idades participando
e convivendo nesse ambiente que foi projetado para isso. Acho que é isso. Obrigado, Leila. Eu queria deixar aberto de novo o microfone para perguntas, se alguém tiver alguma coisa para colocar. Se não... perdão, Edilson. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui como diretor da IMF Virgílio. Foram os nossos estudantes, né, que participaram desse projeto de maneira ativa. Enquanto eu acompanhava as falas de vocês e a apresentação especialmente de vocês, da metodologia que vocês utilizaram, deu para perceber que vocês realizaram nesse projeto uma série de objetivos, de metas que a gente tem no nosso projeto político-pedagógico, né? Então, essa questão de fomentar esse protagonismo através de metodologias ativas. Então, todos os encontros são muito dialógicos, né? Com muitos diálogos entre todos os sujeitos envolvidos, né? Então, isso realiza muito o que a escola busca, aos pouquinhos, construir, né? Que é ouvir a voz dos estudantes, considerar essa voz como uma voz importante. Os estudantes não deixam de ser, entre aspas, intelectuais do lugar, porque eles têm um conhecimento prático ali daquele espaço, né? Então, isso é muito interessante. O projeto veio no momento para a escola, que era justamente aquele momento em que a gente precisava pensar em como é que nós vamos reconectar a escola com a comunidade e o território, passado esse período mais agudo da pandemia. A pandemia não acabou, nós sabemos, mas aquele período mais agudo, todo mundo teve que entrar para dentro de casa e não ocupar o espaço público. Então, como é que a escola ia fazer isso? Várias parcerias com a Alana a gente deixou de fazer, porque a pandemia mesmo interrompeu. Então, o projeto veio nesse momento. Então, cumpriu uma função muito importante para a gente na escola. Aí, como eu falei no outro evento que teve, um provérbio africano que fala: para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E aí a gente está vendo aqui vários sujeitos dessa aldeia, né? Essa aldeia do Jardim Pantanal, onde todo mundo, de alguma maneira, contribuiu. E tem outra frase que me veio aqui na cabeça, que eu não sei quem é o autor, depois o Google responde. Se você quer falar do universal, comece falando da sua aldeia. É uma frase interessante, é um escritor que falou, e isso também se realiza aqui, né? Porque lá no cantinho, naquele cantinho do mundo chamado Jardim Pantanal, fomentar o olhar dos próprios moradores para aquele local, né, gera um impacto tão incrível e um projeto tão interessante que junta países diferentes, né, continentes diferentes, e é bastante emocionante. Então, eu queria deixar isso aqui colocado e, como uma pergunta ou provocação para vocês, pensar o seguinte: a gente tem percebido que os moradores têm ocupado aquele espaço, né? Agora, o projeto está concluído, né? Para vocês, para o IAB, para os arquitetos que fizeram, etc. Para a escola, eu acho que, na verdade, ele está iniciado, né? Porque, ouvindo tudo isso aí, esses dias eu tenho pensado muito nisso. Como é que a gente vai fazer para ocupar, de fato, de diversas formas, aquele espaço? O que vocês acham? Que ideias que vocês dão que eu vou levar lá para o pessoal da escola? Boa noite, eu sou Karina Leitão, eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu vou aproveitar que metade das pessoas da sala foram minhas alunas. Vou fazer uma fala igual o Edilson, assim, bem professoral, estou muito orgulhosa de estar aqui e queria falar delas, assim, porque é muito gratificante poder acompanhar pessoas que estão aqui e que hoje são minhas colegas. Então, tem uma tirando foto. E é uma arquiteta fotógrafa das melhores que eu conheço. Assim. É muito impactante para mim, já que a gente pode falar de impactos nesse projeto, pessoalmente ver arquitetas, mulheres, todas que estão aqui são minhas ex-alunas, são mulheres. E é muito impactante do ponto de vista do quanto a gente vê profissionais se humanizando, gostando de gente. Eu gosto de falar disso, assim, que eu, outro dia num projeto do Cocriança, eu ouvi uma frase assim: olha, você fica tranquila, você está formando arquitetas que gostam de gente, que gostam de humanos. Eu saí assim, ganhei meu domingo e estou me certificando disso.
Queria falar duas pequenas coisas, além de dizer que muito me orgulha estar nesse espaço, né, na presença delas. Dizer que hoje mesmo eu tive uma experiência super bonita, pedagogicamente, por causa desse projeto. As minhas colegas lançaram no Instagram a imagem e eu estava numa apresentação final da disciplina de planejamento urbano associada à de paisagismo com a professora Catarina Lima, que, assim como eu, é conselheira do Cocriança e acompanha ainda o projeto através da extensão universitária com bolsas de extensão na USP, né? E a gente ouviu uma equipe apresentando, assim, já como referência de projeto, o projeto do Jardim Pantanal. Acabou de sair do forno, né? E aí as meninas vieram e falaram assim, olha, a gente queria fazer para Diadema, para uma escola pública, a partir do diálogo com a professora Adriana, que está lá tentando resolver os pontos de lixo viciados. Elas entenderam que a solução do protótipo do Cocriança tinha tudo a ver com aquilo que elas queriam, construir um espaço mais vivo que pudesse ressignificar aquela relação e o muro da escola não virasse mais um muro de lixeiras viciadas. Foi tão importante ver um projeto também executado com todos os seus limites, com as suas dificuldades, com as coisas que a gente vai ver se funcionam ou não. Eu estou doida para aquela redinha funcionar. E ninguém ter medo de mendigo e dormir naquela redinha e ela permanecer ali para sempre, né? E aí a minha provocação, eu acho que eu queria adicionar uma coisa assim para a pergunta do professor Edilson, assim, que era para o prototype. Assim, a gente sabe a dificuldade das escolas públicas e quanto é importante fazer projetos, mas a gente que é arquiteto, que já não se ilude mais, a gente sabe que esse projeto não soluciona nada, ele recria questões, né? E para nós, assim, num ambiente público, a questão da manutenção é uma questão super importante. Então, eu desejo provocar o prototype a pensar na manutenção das intervenções que eles fazem, sobretudo nos lugares e nos países emergentes, nos bairros populares, assim. Vai ser muito bom saber que, de vez em quando, vai dar um tapa na pintura, que vai consertar um probleminha. Nós, as meninas já têm, as minhas colegas já têm uma experiência suficiente para entender que os primeiros projetos que elas executaram estão precisando de manutenção. A gente está com esse desafio, inclusive, de captar dinheiro para não deixar os nossos colegas parceiros, nas alianças que a gente construiu, na mão, né, nos processos de manutenção. Bom, isso é um dia de festa, né, gente? Eu acho que queria parabenizar todos vocês na Inglaterra, aqui. Acho que é um dia de muita alegria. Posso emendar mais uma pergunta? Primeiro, queria parabenizar vocês pelo projeto, né? Assim, a gente vem acompanhando meio de longe, mas olhando o processo todo. E ver o resultado, assim, é uma coisa maravilhosa, ainda mais depois, né, da fala da Karina. De ver como isso tem, né, o potencial de tudo isso mesmo, né? E aí acho que um pouco que a Andrea falou dessa questão da relação com o ensino nas universidades, né, com o próprio ensino das crianças, né? E aí eu queria, né, queria que vocês falassem um pouquinho, né, como vocês enxergam também essa metodologia como uma possibilidade de ensino da própria arquitetura, né, nas faculdades, assim. Eu achei muito interessante que vocês falaram sobre pensar nas diferentes capacidades, né, de cada criança, né, quem se dá melhor com maquete, melhor com desenho, né, e de também fazer essa amarração com o ensino de arquitetura, assim. Acho que para o Edilson, primeiro, acho que é bem bonito, né, ouvir você falando que o projeto só começou para vocês, e sobre a ativação do espaço, eu acho que as melhores pessoas para perguntar são os alunos. Né, acho que eles vão trazer ótimas ideias e pode chamar a gente para ajudar. Mas, a Karina não era para minha pergunta, mas é só uma delícia te ver aqui, te ouvir. A Karina acompanha a gente desde o começo lá na faculdade, quando a gente era só uma matéria da faculdade, e era a matéria que ela era professora, então a gente se formou muito por conta dela. E sobre o ensino da arquitetura,
Sim, a gente tem pensado ativamente sobre isso, inclusive, sobre trazer isso como uma matéria complementar de escolas e o quanto isso pode ser possível. E, inclusive, a gente está em parceria agora com um escritório de arquitetura participativa na Itália, que é distante daqui, né? Mas é um bom começo para a gente começar a pensar sobre isso, mas de uma escola de arquitetura lá, e a gente está pensando essa nossa metodologia enquanto uma matéria de ensino da arquitetura para jovens, né? Crianças. Quer complementar? Né, se der tudo certo, e algumas de nós assim, mestrandas, com certeza vão sair algumas. E a ideia é, sim, a gente conseguir levar também para as universidades e pensar nessa arquitetura participativa, assim, que a Karina trouxe para a gente, né? E a gente gostaria muito de dar continuidade. Então, a gente tem pensado curso também, né? Mas aí já fora das universidades, né? Mas a gente tem que pensar como a gente se insere lá, né? De fato. E para o Edilson, eu estava pensando... Primeiro, obrigada, Edilson, de novo. Mas eu estava pensando que quando a gente estava querendo fazer a celebração, né? Era na época da festa junina, e a gente conversou também com os diretores das outras escolas para saber se vocês iam fazer festa junina ou não. Então, às vezes, também ocupar aquele espaço com celebrações entre as escolas, dos alunos poderem conversar, pode ser uma ideia, assim, né? Articular os grêmios, talvez, também, né? Estou pensando, dando ideias, assim. Mas é isso. Obrigada. Complementando a fala das meninas também sobre o ensino da arquitetura, uma das missões do Urbanizar é promover realizar ações que promovam o fortalecimento comunitário, e essa construção coletiva do Cocriança, o Parque Naturalizado, o próprio plano de bairro é um processo de construção coletiva, e é importante, eu acho que é um dos processos mais ricos que a gente pode realizar, porque a gente vê, tanto nesses que eu estou fazendo parte, todos esses projetos, sobre as diferentes visões sobre o território. Para as crianças a praça funciona, mas para os idosos ela não funciona. Para o pessoal adulto é um empecilho. Então, como nesse processo a gente identifica, né, essas questões, a gente consegue planejar um espaço melhor, que seja bom para todos. E eu acho que é importante inserir isso, né, na arquitetura, a gente não pensar nos processos de construção, não pensar na cidade, não planejar a cidade olhando através de um mapa, dentro de uma sala, mas construir com aqueles que estão vivendo, né? Eu acho que a cidade ela não são só os prédios, são as pessoas. Então, é importante esses processos estar inclusos dentro da academia para a gente construir uma cidade melhor, né? Uma cidade que é a cidade que todos nós merecemos. Muito bom. Acho que só comentar sobre as duas perguntas, né? Eu acho que para as questões da ocupação, né, dessa área e do fazer coletivo, né, que Edilson, você é um mestre nisso tudo, né, em como articular as atividades da escola com o entorno da escola, a gente conhece seu trabalho. É isso, acho que, né, a chave está em ouvir as crianças, os jovens, eles se apropriarem desse lugar, né, coexistirem, ocuparem, e ele vai se transformar de uma forma ou de outra. Tem uma série de métodos e de possibilidades e que a gente pode ajudar e apoiar. Eu acho que celebrar, eu acho que trazer, né, um dos nossos desejos é trazer a CET mais para perto, para a gente poder fechar a rua e poder fazer uma celebração na rua, né? E ocupar essa rua e fazer os jovens cada vez mais pertencentes a esse lugar é fundamental. E a pergunta da professora, né, a respeito da manutenção do espaço, essa é uma preocupação nossa, não só, né, para essa intervenção que a gente fez, mas a gente faz uma série de intervenções, o Luiz aqui também é prova viva disso, a gente tem pontos de descarte viciado no território, diversos pontos, agora tem um ecoponto, e a gente faz muita articulação com o poder público, porque a gente acredita que tem uma função, né, tem uma atribuição
do poder público, de fato, né, com os espaços públicos. Então, de trazer o poder público junto e, de uma certa forma, corresponsabilizar o poder público nessa manutenção e nesse processo também de cuidado do lugar. Pelo plano de bairro, a gente também está desenhando isso, né? Então, a gente olha para todos esses lugares de intervenção. O Parque Naturalizado, que é outro exemplo, é um parque que usa materiais naturais. Então, são troncos, galhos, pedras, e ele já se transformou. Então, tem um brinquedo ali, né, que é a burrinha, né, que é uma gangorra, que já quebrou. Então, a gente está olhando para isso junto com o parque. Lá é um parque do governo do Estado, no caso, né? Então, a gente está em contato com o governo do Estado para cuidar e promover essa manutenção. Então, para a gente, é um ponto realmente nevrálgico dessa questão, porque são lugares que ficam bonitos, são legais, mas depois de 6 meses, 1 ano, e com uso frequente, porque realmente a comunidade, as áreas de lazer são essas, né? Então, a comunidade usa bastante esses espaços se deterioram naturalmente, né? Obviamente. Então, como que a gente cuida disso, né? Então, Laís está olhando bastante para isso, como a gente articula o poder público, para o poder público olhar. Obviamente que nós temos uma responsabilidade, enquanto sociedade civil, em fazer, em estar junto, mas nós sabemos que esses espaços públicos, a gente já fez uma doação, né? São doações que a gente faz para o poder público, né? Então, essa foi mais uma doação e agora cabe ao poder público cuidar também e ouvir e se apropriar desse lugar também, né? Como essa metodologia participativa, uma vez que a gente sabe que o poder público tem um jeito, tem as diretrizes de trabalhar, então entra nos territórios, entra nas comunidades e muitas vezes não escuta a comunidade, né? Então não entende muito bem quais são as necessidades, quais são os desejos e acaba desfazendo desses espaços, né? Que naturalmente são criados. Às vezes muitas praças, a gente vê também na região central que estão lá e quando a gente vai ver, né, a prefeitura vai e poda tudo e planta uma outra árvore, enfim, né, um outro exemplo. Mas o nosso trabalho, enquanto Instituto Alana, enquanto Urbanizar, é sensibilizar as autoridades, os tomadores de decisão, em olhar essa comunidade como potência e entender a importância de escutar e de cuidar desses espaços. Então, essa próxima etapa, obviamente, de mãos dadas com a escola, né, com as escolas, né, porque tem a MF Virgílio, mas tem as outras escolas ali junto, olhar para isso e ver como que a gente consegue trazer essa apropriação por parte dos professores, dos alunos, dos estudantes, da comunidade escolar, mas também e principalmente a responsabilidade do poder público em cuidar, né, em deixar a manutenção em dia, uma vez que a gente já doou esse projeto. Acho que é isso. Obrigado. Eu queria só perguntar se o Alessandro e a Ana querem comentar mais alguma coisa, senão eu já ia encaminhar para o encerramento. No, I mean, a lot of what's been said is kind of. Muito do que já foi dito é o que eu realmente penso. E um modelo de collab, de ensino, é o que nós também fazemos aqui em Birmingham. Nós já tivemos muito projeto, mais de 100, com vários parceiros de comunidades. Então, nós íamos entrar em contato com criança para falar sobre algo no futuro, talvez alguma troca também aqui em Birmingham para o futuro. E isso começou com uma conversa em Coventry e isso acabou se tornando um playground na Rua de São Paulo. Quem sabe para onde podemos ir depois disso? And just finally from me, I think. E também, só para finalizar, só para responder a pergunta sobre a pergunta da professora sobre o uso e o que realmente é bacana que há hoje em dia a flexibilidade e adaptabilidade em design. Então, nem sempre podemos controlar o que será e quais serão as narrativas, a ocupação que surgirão. E eu acho que é isso que uma arquitetura boa traz, essa abertura e essa liberdade. Perfeito. Obrigado, Ana. Obrigado, Alessandro. Eu vou fazer uma fala final, aproveitar que, infelizmente, a Bruna não está aqui, mas ela contaria um pouco dessas histórias também.
sobre a manutenção, acho que o próprio processo de projeto envolveu bastante isso, né? As limitações sobre o que fazer. O desenho inicial de vocês tinha outros elementos que incorporavam seus postes e tudo mais, que a gente teve que cortar. E na conversa com o Milton, que foi quem executou esse projeto, essa inteligência foi muito... Por exemplo, quando colocou um poste lá, eu e a Bruna falei, meu Deus, esse poste, como a gente vai resolver? Será que a gente compra um poste de iluminação? Eu já ouvi várias, eu trabalhei um pouco no poder público, já ouvi várias histórias de postes em escolas que, com o passar dos anos, degradavam por causa de urina de cachorro na base do poste e o poste caiu. Né? Então, assim, como que você lida com a questão do tempo no projeto? Né? Então, a gente sentou junto, conversou com o Milton, e tem uma inteligência de design que, infelizmente, vai ter que passar meio rápido aqui, mas ele bolou um cano de PVC, que já é a própria forma do concreto, que ele armou no local, e para fazer os arranques lá em cima, a gente teve o apoio da Girometal, que é o Marco, que ajudou a gente nesse processo. Eles bolaram uns anéis de inox, onde a gente amarra as tendas. Então, tipo, lá, a parte de cima a gente sabe que está certo, a parte de baixo não vai ter contato com nenhum tipo de, né, mesmo qualquer tipo de coisa. É um poste de concreto, então ele aguenta o impacto que eu imaginei. Mas e se um automóvel entrar ali, né? A gente tem que começar, entra na escala da urbanidade, né? E a própria escala dos objetos, né? Tipo, os objetos ali de concreto, isso foi muito uma discussão que a gente teve dia a dia com o Milton. Até chegar no detalhe de, tipo, como a gente faz o nó da redinha que está lá. Né? Porque a gente botasse um anel, não ia ficar, a gente teve um problema de, né, como a gente deixa isso, não é furtado, ou isso não é degradado, ou a pessoa não corta. Então a gente teve que bolar um jeito de furar a madeira, fazer o nó, guardar com a cola, não sei o quê. Enfim, foram uma série de inteligências de detalhamento também, que contribuem com a questão da manutenção, né? Tipo, na hora que você gera processos novos e formas novas de desenhar, você acaba gerando soluções novas, né? Apesar de não serem novas, mas elas são soluções específicas para esse tipo de demanda, né? E no longo prazo também tem uma inteligência institucional, né? Há 2 anos atrás não existia nenhuma possibilidade de ter um investimento no Jardim Pantanal. Hoje a gente tem esse projeto realizado, né? Eu acho que do jeito que vocês estão sofrendo com a manutenção de outros projetos, isso entra também como uma pauta de mobilização. Da mesma forma que o IAB comprou a ideia de fazer um projeto participativo, tanto do plano de bairro quanto de um projeto específico, eu acho que entra também na demanda de como a gente viabiliza manutenções, né? Como a gente mobiliza a população ou, né, os moradores para a gente criar parcerias com o poder público para poder viabilizar isso. Essencialmente, o plano de bairro é isso, né? É como a gente constrói lei de baixo para cima. Como você mobiliza a população, entende a sua demanda, transforma isso, como você lê isso burocraticamente, consegue aplicar isso no plano diretor. Né? Porque do mesmo jeito que tem o Jardim Pantanal, a gente tem outras centenas de comunidades ribeirinhas ao longo do Tietê Pinheiros que poderiam se beneficiar da mesma estrutura burocrática ou institucional que a gente está construindo. Né? E acho que a longo prazo o desejo é esse. Enfim. A gente está aqui estourando o nosso tempo. Queria agradecer a todas e todos pela presença. Enfim, agradecer Leila, Laís, Andréia, Camila, Alessandro, Ana, a Cristina, que se sentou aqui, a todos e todos que participaram. Convidar novamente a todos e todos a fazer uma visita na exposição da Bienal. Né? Esse é um evento fomentado pela 13ª Bienal Internacional de Arquitetura. Ela vai até esse domingo, e a exposição física está presente no Centro Cultural São Paulo e no Sesc Paulista. O Prototype City também está exposto no Centro Cultural São Paulo. Recomendo demais essa visita. Num dia só você consegue ir tanto no Centro Cultural quanto no Sesc, e essa apresentação vai estar disponível no YouTube. Enfim, boa noite a todos e muito obrigado.